Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Bem, sejam bem-vindos aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Dimitra e eu falo um pouquinho sobre intercâmbios e como eu consegui ser aceita numa boarding school nos Estados Unidos com bolsa. Bem, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like, comenta no final. Espero que você goste do vídeo. O tema de hoje, desse vídeo aqui, eu pedi no Instagram, então se você também não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui no link e o nome do meu Instagram na descrição, porque lá eu pergunto quais os temas vocês estão querendo para os próximos vídeos, e inclusive esse aqui foi um tema escolhido, que no caso, hoje eu vou me aprofundar mais no meu processo de aplicação para as boarding schools, então eu vou contar para vocês como é que foi, como eu me senti, ou as etapas em si do processo e quantas escolas eu apliquei, quantas eu fui aceita, em quais eu fui aceita. Então, vamos começar. O primeiro passo. A primeira coisa que você vai fazer quando você vai aplicar é você escolher as suas escolas, entendeu? Essa é uma coisa crucial, assim, durante a aplicação. Por quê? Porque, assim, diferente do processo da OWC, por exemplo, que você não pode escolher as escolas, tipo, você conhece elas, você dá uma sugestão das que você quer, mas você não pode escolher quem vai escolher eles. Essa daqui você vai estar escolhendo, entendeu? Então você vai ter que pesquisar e achar as escolas que você gosta. Então, os processos de aplicação, eles abrem mais ou menos em agosto, setembro, né? As plataformas são resetadas em junho, julho, e aí eles começam a postar as coisas das aplicações do ano seguinte em agosto, setembro. E é muito interessante porque, assim, quando você pesquisa as escolas, você tem a opção de você preencher um Inquire Form, que é tipo um formulário para você conhecer melhor a escola, entendeu? Para você receber mais informações sobre ela, porque às vezes não tem todas as informações no site. E eu comecei a aplicar tipo muito na pressa, porque eu descobri o processo muito em cima. Eu descobri o processo em julho, entendeu? Então eu não tive muita noção das coisas. E se você preenche o Inquire Form certinho das escolas, elas te mandam um livro sobre a escola. Eu, como a Jane aqui não sabia disso direito, eu preenchi esse Inquire Form de uma escola só, então eu recebi um livro só antes da minha aplicação, que foi o da Taft. Então eles enviam esse livrinho aqui, ó, aqui atrás ele fala um pouco da escola, dos estudantes, os países que são representados, os cursos AP que eles oferecem, quantas pessoas por aula, quantos cursos eles têm. Então aqui eles estão falando que são 5 alunos para um funcionário da escola. Quantos funcionários da escola tem? São 31 estados representados e aqui é o tamanho da escola. Então é muito interessante, né? Essa aqui é a foto do campus da escola, aqui também tem. E aí dentro do livrinho vem tudo sobre a escola. Esse aqui é o campus da escola. E ele fala sobre tudo, sobre a comunidade, sobre as coisas que tem. Ele mostra alguns estudantes para você conhecer a história, os professores. É muito interessante. A Taft se tornou uma das minhas dreams schools. Eu fiquei completamente apaixonada por essa escola, né? Gente, quem não ficaria? Olha isso, pelo amor de Deus, né? A escola é perfeita. E quando vocês entram no Instagram da escola, é ainda mais, entendeu? Porque eles postam muita coisa, então é muito interessante. Você fica assim o tempo todo querendo ir pra lá. Eu apliquei pra Taft e apliquei no total. A minha lista deu mais de 24, 25 escolas. E a Taft era uma delas. E assim, foram uma escola na França, uma escola na Suíça, 2 escolas no Canadá e o resto foi tudo nos Estados Unidos. Então, a maioria das minhas aplicações foi para os Estados Unidos. Por quê? Não foi porque eu não queria aplicar para a Europa, porque na verdade, de primeira, eu só estava pesquisando escolas na Europa. Mas a Europa tem um probleminha sério com bolsa de estudos, entendeu? Eles não oferecem muitas bolsas de estudos para boarding schools e as bolsas de estudo que eles oferecem são bem limitadas. Então, muitas vezes são pequenas, não eram do valor que eu precisava. Então eu não consegui aplicar por causa disso.
Mas assim, existem algumas poucas que dão sim bolsa de até 100%. Inclusive tem uma na Suíça e tem uma na Letônia, que eu conheça no momento, né? Se tem mais eu não sei. Aí, né, conforme foi passando as coisas, eu fui aceita nas escolas, eu recebi de uma das escolas o livrinho também, mas aí foi depois que eu fui aceita já, né, não recebi antes. Aí esse aqui tem dois, esse aqui é tipo uma miniatura do livrinho da Yolani School, essa aqui ela fica no Havaí. Aí ele mostra, é super bonito, onde fica a escola. E ele também vai mostrar as coisas que a escola oferece. Aqui, essa aqui é uma escola maior, eles têm 2.000 alunos. E ela é uma escola que vai desde o prézinho até o ensino médio. Então a parte atlética, a parte de artes é bem legal. Então esse aqui é tipo uma miniatura que veio. E ele também mandou um livrinho maiorzinho, que aí ele vem mais detalhadamente a história da escola, tudo, né, sobre os departamentos, que nem no outro. Então isso é muito, muito interessante, muito mesmo. Mas assim, você tem a opção de conseguir esses livros antes de você ser aceito, entendeu? Basta você preencher o Inquire Form certinho e você pedir o livro. Ele sempre vai aparecer lá na parte de admission deles. Eu queria ter preenchido de todos para ter recebido de mais escolas. E sim, eles enviam mesmo para estudantes internacionais. Eu sou brasileira, eu moro no interior de São Paulo e os livrinhos chegam. Demoram pra chegar? Demoram pra chegar, mas chegam, entendeu? Então vale a pena sim. Então, né, no momento a gente tá falando de School List. Por que é importante a School List? Por que eu não fico compartilhando a minha School List? Por que as outras pessoas não compartilham a School List delas? Porque é muito pessoal, gente. Quando vocês forem pesquisar boarding schools, vocês vão ver que existem milhares, centenas de milhares de boarding schools no mundo inteiro. E nos Estados Unidos tem muita boarding school, de todos os jeitos, para todos os gostos, para tudo, tudo, tudo. Então, é meio chato você ficar compartilhando, porque é meio que uma coisa muito pessoal. Então eu acho muito interessante as pessoas pararem e tirarem um tempo para pesquisar, porque isso vai ser muito importante. Inclusive para outras partes do processo, como por exemplo nas entrevistas e nas suas nas suas short answers e essays, entendeu? Porque eles perguntam coisas pra você sobre o que você acha e a sua relação com a escola, entendeu? E se você não tira esse tempo pra você pesquisar sobre a escola, você não vai conseguir responder. Então, por isso que é muito importante você dedicar esse tempo pra montar a sua school list. Na minha opinião, quantas escolas formam uma school list boa? Gente, eu sou meio suspeita pra falar, porque assim, quando você aplica, existem as top boarding schools, da mesma forma que existem, tipo, Ivy Leagues de universities, dos colleges. E também existe isso nas boarding schools, entendeu? Você tem um grupinho que é considerado o grupinho de Ivy Leagues, que é extremamente concorrido, porque elas são centenárias e são tradicionalíssimas. Então, assim, são difíceis de entrar, tem uma acceptance rate abaixo de 10%. Então, assim, eu apliquei para essas escolas e também apliquei para escolas que não eram tão concorridas, porque eu queria estudar nos Estados Unidos, não necessariamente nos Estados Unidos, eu queria estudar em uma escola internacional em outro país, eu queria ter essa experiência de intercâmbio. Então, eu decidi que eu queria de algum jeito, entendeu? Então, eu montei a minha school list de um jeito que, assim, em algum lugar eu ia ser aceita, entendeu? Podia não ser na minha dream school, podia não ser na minha dream school, mas em algum lugar eu ia ser aceita, em algum lugar eu queria ter essa chance de ir pra lá. E foi o que aconteceu, entendeu? Na verdade, foi até melhor do que eu imaginei, porque eu fui aceita em muito mais escolas do que eu imaginei. Então, depende muito da pessoa. Se você é alguém que tá aplicando, mas, tipo, é uma coisa que você quer fazer, mas não necessariamente, assim, meu Deus, eu preciso ir pra lá de qualquer jeito. Você pode fazer uma school list mais reduzida, entendeu? Colocar menos escolas, colocar escolas mais específicas. Agora, se você quer muito, se você realmente quer ir pra lá,
eu recomendo você fazer uma boa pesquisa e colocar pelo menos umas 20 escolas na sua school list, entendeu? Sendo bem sincera. Então, assim, falando de aplicação, você precisa de tempo, né? Eu vou dar aqui 5 coisas que você precisa ter na sua aplicação. Tempo, paciência, determinação, saúde mental. Antes da gente ir pra quinta coisa, saúde mental que eu digo assim, não se cobrar demais. Porque assim, você vai ter horas que você vai querer desistir, vai ter dias que você não vai querer fazer as coisas, vai ter dia que você vai ficar cansada e tá tudo bem. Você não pode se cobrar demais, você também tem que dar uns dias pra sua procrastinação, entendeu? Você tem que dar uns dias de descanso, porque senão você vai ficar louco, você não vai aguentar até o final. E por último, você tem que gostar de estudar. Por que eu digo você tem que gostar de estudar? Não necessariamente estudar, mas assim, você tem que ser alguém que realmente queira coisas pro seu futuro. Porque assim, eles não estão... Quando você aplica pra uma boarding school, você não tá aplicando pra fazer bagunça, entendeu? Você não tá aplicando pra um intercâmbio pra você curtir, pra você ir viajar, entendeu? Você tá aplicando pra estudar. Então, assim, é muito comum você ter 2 tipos principais de aplicação para boarding school. As aplicações que têm um currículo acadêmico muito forte e as aplicações que têm um currículo de extracurriculares muito forte. Extracurriculares que podem ser parte atlética, que é muito importante para eles. Então, por exemplo, se você joga vôlei, você nada, você joga basquete, você joga futebol, você é, tipo, muito bom nesses esportes, ou você gosta muito de jogar, você treina mesmo, né, você faz esse esporte, as chances de você passar aumentam, porque eles valorizam muito, muito esporte. E extracurriculares, como simulações da ONU, projetos voluntários, criação de projetos próprios, cursos diferentes, que eu digo assim, não é um curso de língua, não é tipo um cursinho, uma palestra, alguma coisa assim. A gente tá falando, tipo, cursos em que você desenvolve projetos, entendeu? Cursos de liderança. Essas são coisas importantes que eles levam em conta. Então, e você tem as pessoas que têm a parte acadêmica excelente, né? Que só tiram nota 10, gabaritam as provas. Então, você tem esses tipos de aplicação, mas qualquer um deles você vai precisar dessa parte de estudo. Então, o que você tem que ter em mente quando você está aplicando para uma boarding school é que você está aplicando para estudar. Você não está aplicando para ir viajar necessariamente, que nem você viajaria num intercâmbio normal, em uma high school, por uma agência, entendeu? Que é mais tranquilo, que você mora numa família, você faz parte de uma turma especial na escola, então você não tem que estudar muito, porque você não tem que tirar nota muito alta, as coisas são mais fáceis. Lá não, tipo, você vai ser um aluno normal numa escola internacional. Então não tem turma especial, entendeu? Você tem que ir bem, porque isso vai contar pro seu futuro, isso aqui é o seu diploma, entendeu? Então, não... Se você faz isso se você realmente quer fazer, entendeu? É isso que eu quero dizer. Tenha noção exatamente do que você tá fazendo. Lógico, vai ter viagens, vai ter experiências incríveis, você vai curtir, você vai fazer amizade, você vai fazer muitas coisas. Mas esse não é o foco principal, se vocês me entendem quando eu quero dizer isso. O motivo pelo qual eu apliquei, né? Vamos lá, segunda parte. Motivo pelo qual eu apliquei. Eu apliquei porque eu quero fazer faculdade fora. Eu sempre quis fazer faculdade fora porque eu não conseguia me imaginar fazendo uma faculdade aqui no Brasil. Eu não sou das pessoas mais estudiosas, mas as minhas notas são muito boas. Então, assim, se você olha meu boletim, eu, tipo, 8, 9, 10 só. Não tiro nota baixa. Minha família é de professores, então eu nem tenho essa opção de tirar nota baixa, nunca tive. Então, eu apliquei realmente pela parte acadêmica, por querer estudar fora, entende? Porque quando você vai aplicar para uma faculdade fora, é muito difícil, ainda mais com o currículo brasileiro, porque o método de avaliação deles é completamente diferente do que é aqui, e o que eles aprendem também é muito diferente. Então, ao meu ver, pra mim, valia mais a pena eu aplicar agora pra uma boarding school, pra eu terminar o meu ensino médio lá, com um currículo internacional, porque daí eu ia ter uma preparação realmente pra poder aplicar pra uma universidade fora.
né? E assim, uma preparação para eu poder aplicar para uma universidade boa, que eu pudesse escolher, que eu tivesse esse suporte, porque lá eles têm uma pessoa que faz o College Counseling, que é como eu posso dizer? É tipo um professor que ele tá ali só pra te ajudar com a aplicação, entendeu? Então ele tá ali só pra ajudar com os seus processos de aplicação e te dar dicas e etc. Então ele tem uma pessoa ali que vai fazer só isso. Então lá eu vou ter um suporte muito maior pra poder fazer isso do que eu teria aqui. E aqui eu teria que fazer muito mais coisas, seria muito mais difícil de conseguir o que eu vou conseguir lá, entendeu? Além de eu vou poder melhorar meu inglês, vou aprender mais uma língua e desenvolver diversos projetos que eu não conseguiria desenvolver aqui sozinha. Então, vale muito a pena. Na minha opinião, vale muito a pena. Se você tem oportunidade, se você tem vontade, dá pra fazer. Segunda coisa, Dimitri, não tenho dinheiro. Posso aplicar? Não consigo pagar. Sou de uma escola pública. Meus pais ganham muito pouco. E agora? Sim, você pode aplicar também e sim, você tem chance de conseguir uma bolsa chamada Bolsa Full Ride. O que seria uma Bolsa Full Ride? A Bolsa Full Ride nada mais é do que uma bolsa completa de estudos que já inclui as suas passagens e até um dinheiro pra você que eles dão, tipo, semanalmente, mensalmente pra você gastar, tipo, comprando produtos de higiene, indo comer fora às vezes, esse tipo de coisa. Não é, tipo, um dinheiro muito grande, mas é um dinheirinho. Então, sim, você pode fazer isso. Temos um pequeno problema? Temos um pequeno problema. Que não é exatamente um problema. Não é uma barreira. É, tipo, só um empecilho. Eu sei, e todo mundo sabe, que escolas públicas normalmente não têm aula de inglês bom. E, querendo ou não, a educação no Brasil é precária no setor público, em muitos lugares. Então, isso dificulta um pouquinho a aplicação? Dificulta um pouquinho a aplicação. Por quê? Porque você precisa ter um inglês intermediário para avançado, para você poder aplicar. Mas assim, não é impossível, porque existem diversos projetos de mentorias e de aulas voluntárias de inglês que são de graça, online. Então, assim, tem como fazer sem pagar nada, entendeu? Dá pra fazer. Então, assim, não levem a questão financeira como um empecilho. Tipo, como um problema. Vai ser um pouquinho mais difícil? Vai ser um pouquinho mais difícil. Mas não é impossível, entendeu? É possível. É muito possível, na verdade. Sim, é totalmente possível. Então acredita em mim. Vai dar certo. Beleza. Agora que a gente já finalizou essa entrada, assim, sobre o que é, vamos falar do processo de aplicação em si. O processo de aplicação, ele é dividido, vamos dizer o quê? Em 4 partes, vai. A primeira parte, que eu considero, pelo menos foi como eu fiz a minha aplicação, tá? A minha primeira parte foi a de documentação. Por que a parte de documentação? Porque é o seguinte, você vai precisar separar certificados de curso que você fez, suas notas escolares dos últimos anos traduzidas, os seus boletins, vai precisar de cartas de recomendação dos seus professores traduzidos, professor de inglês, matemática, coordenador e mais um professor. E vai precisar da documentação financeira se você for aplicar para uma bolsa, que também precisa ser traduzida. Então todos esses documentos precisam ser traduzidos, tá bom? Não é que precisam, tipo, é muito mais recomendado você mandar eles traduzidos, porque pra eles fica bem mais fácil e as chances aumentam, né? Então, é importante. Então, assim, eu dediquei muita parte do meu tempo pra manejar esses documentos. Ih, começou a chover. Então, eu dediquei muita parte, muito tempo mesmo, só pra traduzir esses documentos e separar essa documentação, né? Eu fiz isso junto com meu pai. Eu tive muita sorte, porque o meu pai, ele é tradutor, então ele traduziu toda essa documentação pra mim, mas é uma parte bem chata. Então, essa foi a minha primeira parte. A segunda parte, eu fiz as entrevistas. Então, entrevistas. É obrigatório entrevista na aplicação para boarding school. Então, você vai ter que falar com um admission officer, porque eles querem conversar com você pra ver se o que você preencheu e o que você mandou pra eles é verdade, entendeu? Porque assim, antes de você fazer essa entrevista, quando você cria a sua conta
no site, você tem que colocar meio que as informações básicas sobre você e o que você faz, o que você gosta de fazer, entendeu? Então você tem que colocar essas informações no site. E aí, quando eles forem fazer entrevista com você, eles vão pegar essas informações, vão estar com elas abertas, assim, e aí eles vão te perguntar as coisas. E conforme você vai respondendo, eles vão conferindo no que você foi colocando, pra ver se é isso mesmo, pra ver se você não tá mentindo, pra ver, né, como você se desenvolve. Também é uma forma de que eles avaliam o seu inglês. Então, dica pra quem vai fazer entrevista, não fique muito nervoso. Como eu falei, eu apliquei pra mais de 24, 25 escolas. Então, tipo, tinha dia que eu tinha 3 entrevistas por dia, tinha dia que eu tinha uma, tinha dia que eu tinha 2. E minha dica pra entrevista é: fica tranquilo, entendeu? Não fica nervoso. Porque assim, quanto mais nervoso você ficar, mais você vai gaguejar, mais vai dar branco, mais vai dar, sabe? Então, assim, fica tranquilo, porque o que você tem que pensar é o seguinte: você já tem um não. Você tem que conseguir o sim, você tem que conseguir conquistar a pessoa. Então, é isso, sabe? E também não fica neurótico, tipo, se a sua entrevista durar pouco tempo. Porque, que nem, eu tive entrevistas que duraram 15 minutos, 20 minutos. E eu tive entrevistas que duraram 1h30. E sabe a parte engraçada? Algumas das entrevistas minhas que duraram 1h30, eu fui rejeitada. E as entrevistas curtas minhas, eu fui aceita. Então, é muito relativo, assim, muito, muito, muito relativo, muito relativo. Tipo, não tem nem o que falar de tão relativo que é. Depende muito do que a escola quer e se o seu perfil vai bater com o que a escola tá precisando no momento, entendeu? Falamos de entrevista, vamos para short answers. Short answers e essays. O que são short answers e essays? Short answers são respostas curtas. Então, essas respostas você tem que... eles vão fazer perguntas pessoais e perguntas relacionadas à escola. Então, por exemplo, assim, por que você acha que você seria uma boa aquisição para a nossa escola? O que você gosta da nossa escola? Por que você escolheu a nossa escola? Coisas desse tipo. E você pode responder de 250 a 500 caracteres. Depende da resposta. Cada uma tem um limite. Então, essas são as respostas, são obrigatórias de fazer, tá? E você também tem as essays. As essays são redações, então elas são maiores. Algumas delas vão de 3.000 a 5.000 caracteres, acho. Não lembro se é caracteres ou palavras. Então, você tem esse tanto pra você responder. Não vou dizer que, tipo, quanto maior, melhor, não. Na verdade, é quanto melhor desenvolvido, melhor. Então, tipo, você escreve, você vai pegar, vai mandar pra amigos seus que sabem inglês, vai mandar pra sua professora de inglês, vai mandar pra todo mundo, vai ler pras outras pessoas e vai pedir pra elas corrigirem, pra elas revisarem, sabe? Você vai trabalhar nisso, você não vai pegar só fazer e mandar, entendeu? Trabalha nisso, porque é bem importante. Então, e assim, seja pessoal. Essa é a maior dica que eu posso dar pra você. Seja pessoal, fale realmente sobre você, seja sincero, sabe? Se abre nisso, porque é isso que eles querem. Eles querem te conhecer de verdade. Então, é muito importante. Falando dessa parte de essays, agora vamos pra parte de testes. O que são os testes? Eu já me perdi, acho que essa é a 4ª parte. Já falei do documento. Então essa é a 4ª parte. Os testes. É o seguinte, esse ano, o ano que eu apliquei pra 2021 e eu apliquei em 2020. Então eu apliquei ano passado pra entrar esse ano. Foi test optional por causa do Covid. Então eu não era obrigada a enviar nenhum tipo de teste que normalmente eles pedem. Quais são esses testes que eles pedem? Para estudantes internacionais, é obrigatório enviar um teste de fluência em inglês e o SSAT ou SAT. O que são o SSAT e SAT? O SSAT, ele é tipo um Enem, só que do ensino fundamental, entendeu? O SAT é um Enem, só que do ensino médio. Qual que é a diferença deles pro Enem? Eles são só sobre inglês e matemática, os dois.
tá? Eles não têm outras coisas. Aí você tem um outro teste que ele tem ciências junto, mas esses dois, eles são só de inglês e matemática. Eles têm uma pontuação diferente, tá? Cada um. Então eu não vou entrar em detalhes porque eu não sei exatamente a pontuação máxima de cada um deles. Mas o que eu sei é o seguinte, o SSAT, ele é pedido para quem vai entrar no 9th grade e na 10th grade, que é equivalente ao 9º ano e ao 1º ano do ensino médio. O SAT, ele é pedido para qual? Para quem vai entrar no 2º ano e no 3º ano, que seria a 11th grade e a 12th grade. Então, você precisa fazer esses testes. Principalmente esse ano, eu acho que eles não vão ser test optional esse ano, porque principalmente lá fora, lá nos Estados Unidos, se você for aplicar pra lá, eles já estão com a vacinação muito avançada, então eu não acho que vai ser teste optional esse ano. Eu acho que vai ser requerido sim. Então, como você faz para fazer esses testes aqui no Brasil? Você precisa achar um centro de aplicação, você tem que pesquisar na internet, SAT, SSAT, ver para a aplicação em outros países e você tem que achar um centro de aplicação. Normalmente, centros de aplicação são nas capitais. Então, em São Paulo, eu sei, acho que Belo Horizonte tem, Curitiba, Brasília. Então, é importante você pegar esses centros. Os testes normalmente são dados, acho que 4, 5 vezes por ano. Então, tem datas específicas para esses testes e você agenda nessa data específica para você fazer. Tem que estudar para o teste? Tem que estudar para o teste, importante, gente. Eu não enviei, mas eu enviei o Duolingo English Test. Então, o teste de proficiência de inglês. Algumas escolas aceitam o Duolingo English Test e a maioria, e todas, né, aceitam o TOEFL ou IELTS. O TOEFL ou IELTS é o mais comum e é o que sempre foi aceito, é o tradicional, caro e necessário, infelizmente, mas ao que tudo indica, ao que tudo parece, esse último ano eles aceitaram o Duolingo English Test, que custa muito mais barato do que o TOEFL, e ele é feito online de casa, então é muito mais fácil também para você fazer. Apesar de que o TOEFL também lançou agora um TOEFL in home também para você fazer de casa, mas custa o mesmo preço, acho. Então eu fiz o DET e eu enviei o DET. O DET ele custa $50. O TOEFL, se eu não me engano, custa 250. Então, ficou R$250 pra eu fazer o DET. E é necessário, gente. Isso não é uma coisa que não tem muito como escapar, tá? O teste de inglês, um ou outro, você vai acabar tendo que enviar. Porque eles pedem isso. Você sendo estudante internacional, eles precisam disso, entendeu? Apesar deles conseguirem te avaliar nesses outros... durante a entrevista, durante as essays, essas coisas... Eles precisam de uma comprovação, de um certificado, de uma prova ali de que você sabe inglês. Então, é importante enviar. Quando eu fiz o meu DET, eu tirei 105. Isso me deu nível B1, acho, de inglês. O recomendado é acima de 120, tá? Eu tirei 105. Por que eu tirei 105? Porque eu não estudei, entendeu? Não porque eu não saiba, mas é porque eu não estudei mesmo. E... eu fiz curso de inglês, o meu inglês é muito bom, meu inglês é um inglês avançado, eu consigo entender, eu não preciso de legenda pra assistir as coisas, não preciso de nada disso, eu consigo conversar, mas é por pura preguiça e aí eu me ferrei, entendeu? Porque eu podia ter tirado uma nota melhor, mas enfim. E aí depois que você enviar tudo isso, toda essa documentação traduzida, todas essas respostas, fazer suas entrevistas, enviar os testes, você tem que enviar o resultado dos testes aí. Depois que você enviar tudo isso, você ainda tem que esperar mais um mês, porque as respostas normalmente saem dia 10 de março. Quase todas saem dia 10 de março. Algumas outras, poucas escolas saem em dias diferentes, mas a maioria sai tudo dia 10 de março. Então, é um mês de espera torturante. Você tem vontade de morrer, mas no final vale a pena. Eu apliquei para 24 escolas, eu acho, não tenho certeza. Eu acho que foi um pouquinho mais, mas enfim. Dessas 24, eu fui aceita em 10 escolas. Das 10 escolas, eu fui aceita em 8 escolas com bolsa e em 2 escolas sem bolsa. E dessas 8, foram 3 com bolsa de 50% e as outras 4
4, 5, com bolsa de mais de 85%, tá? Então, a minha escolha de escola foi a Riverstone International School. Eu vou trazer depois um vídeo só sobre a minha escola pra vocês, porque foi uma escolha difícil de fazer, mas eu fiquei completamente apaixonada e o carinho que eu tive foi, tipo, foi uma conexão instantânea com a Riverstone e com a Rachel, que é a diretora de admissão da Riverstone. Inclusive foi muito engraçado, porque assim, a minha história com a Riverstone, porque eu apliquei pra eles depois da deadline. Porque assim, quando você começa a aplicar, ele tem uma data limite pra você enviar suas aplicações. Normalmente é dia 15 de janeiro ou dia 1º de fevereiro. Ele fica entre esses dois. Então, são essas datas limites pra você enviar. Algumas escolas têm uma data um pouquinho depois. A Riverstone, tipo, já tinha passado a deadline deles e eu apliquei muito depois. Eu apliquei pra eles em março, no comecinho de março, e as respostas saíam dia 10. Então, foi muito engraçado, porque eu fiz a minha aplicação no dia 2 ou 3 de março, e eu fiz a minha entrevista, e foi incrível, porque foi uma entrevista que durou quase 2 horas, e no dia 5 eu recebi a resposta deles com uma bolsa. E depois ainda, mesmo eles me respondendo naquela época, eles ainda esperaram sair a resposta de todas as outras escolas para eu poder avaliar todas as propostas que eu tinha para depois responder eles. Então, assim, eles foram muito pacientes e muito queridos. E foi por isso que eu escolhi a Riverstone. Ela fica em Boise, que é a capital de Idaho. E eu tô muito feliz. Eu vou fazer o currículo IB. Então, acho que por hoje é isso, gente, sobre o processo de aplicação. Se vocês quiserem que eu me aprofunde mais ainda coisas, deixem as questões, as dúvidas, para eu poder ver realmente o que vocês querem saber e poder ajudar vocês. Então, é isso, gente. Se você gostou do vídeo, por favor, curte, comenta, compartilha com seus amigos, compartilha com aquela pessoa que vai começar a aplicar. E vale muito a pena, muito mesmo. É estressante, é difícil, é cansativo, mas vale a pena. Apliquem, sério. E me sigam no Instagram, se vocês tiverem qualquer dúvida, eu respondo vocês no direct. Eu viro e mexo, posto caixinha de pergunta e coisinha pra poder responder. Também vou começar a postar coisas lá. E tenho uma surpresa, uma novidade vindo em breve aí, que eu tô muito empolgada ainda, só tô me planejando primeiro, mas logo logo prometo que vai sair. Sigam o Instagram do clube, pra quem não sabe, eu sou embaixadora do Clube AP Internacionais, que não foi minha paixão depois que eu descobri a aplicação. Eu me apaixonei em poder ajudar as pessoas também a aplicarem, e no momento eu sou embaixadora e mentora da mentoria do clube, no Clube AP Internacionais. Então é um Instagram que só compartilha dicas de estudo e dicas de aplicação, tanto para summer programs, boarding schools, graduação. Então vale muito a pena conferir o Instagram deles. Eu vou deixar aqui na descrição também. Então fiquem de olho no Instagram do clube e no meu Instagram também. E eu vou deixar todas as minhas redes sociais aqui e o link do último vídeo. E deixem nos comentários o que vocês querem. É isso, gente. Um beijão. Tchau, tchau.